Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Hoje eu quero falar sobre esse trabalho aí, né? Energia suplementar ou extra aumenta a formação óssea durante o treinamento militar. Basicamente, a ideia do trabalho é a seguinte: os militares aí fazem nesse trabalho, né? Esses militares faziam um programa de treinamento aí de 15 semanas e nas últimas 8 semanas eles tinham, foi calculado a energia que eles precisavam e foi calculado um déficit energético, né, que eles estavam diariamente, e foi calcular uma certa quantidade de energia, 5,1 megajoule, 1.218 calorias, se não me engano, para que eles consumissem calorias. Então, dentre esses militares que fizeram esse exercício aí, essa campanha de treinamento fisicamente árduo aí, que tinham várias, né, vários tipos de tarefa, mas nas 8 semanas aí tinham distribuído. Um grupo ficou como um controle, se alimentando, mas sabia que ficava um déficit aí de, eu vou falar, de umas 2.000 e pouca calorias, de quilojoules, né? E um outro grupo teve uma suplementação com esses 5,1 quilojoules. E aí eles avaliaram, por exemplo, marcadores ósseos de reabsorção, de formação óssea e alguns outros hormônios, tá? Então, a ideia era avaliar o que acontece na massa óssea. Então, ele, por exemplo, na introdução, ele começa a falar, né, que o déficit crônico de energia está ligado ao aumento da reabsorção óssea e diminuição da formação óssea. Portanto, né, esse déficit crônico é prejudicial para ele, fala para microarquitetura e a força mecânica óssea. E isso aumenta o risco, né, de estresse mecânico em atletas, fraturas ósseas e tal. Então, ele diminui a formação óssea e que isso é mediado por alterações endócrinas. Aí que você vai ver que eu vou mostrar umas tabelas, mas que no trabalho ele dosa diferentes hormônios, tá? Então, ele cita aqui, ele não me lembro dele dosa, mas ele cita o cortisol, como aumentando nessa questão da alteração hormonal, diminuindo o hormônio T3, diminuindo a leptina, diminuindo o GF1, ele vai dosar várias vezes, né? Então, ele começa a falar que o déficit energético sustentado está ligado, entre outras coisas, também a uma desregulação do eixo hipotálamo-hipófise ovários, daí ele vai dosar hormônios gonadais, vamos dizer assim, das gonas, embora sejam homens militares, né, 15 para cada grupo, ele dosa também estrogênio, né, porque ele fala que o estradiol diminui, dosa testosterona livre e tal. E basicamente ele vai falando que apesar de tudo isso, né, você tem poucas evidências sobre o treinamento de soldados, que os treinamentos dos soldados, né, embora ele fale que os treinamentos básicos são mais leves, os treinamentos avançados de comandos lá dos militares americanos, embora esses sejam britânicos, né, não falei americanos, britânicos, é mais puxado, é mais avançado, é muita mais chance de ter problema. Então ele fala que os treinamentos leves ajudariam aos soldados a ter, vamos dizer assim, índices positivos de saúde, enquanto o treinamento pesado, intenso, é mais complicado, né? Então ele vai falando, ele fala que o alvo foi evitar, avaliar o efeito da energia extra na formação óssea e reabsorção e analisar o aspecto reprodutivo. Então, só para ter uma ideia, 30 soldados que eu falei, 15 no controle, 15 suplementar, então gasto energético, ele falava assim, por exemplo, que nessas semanas aí, né, nessas 8 semanas, nas primeiras semanas, por exemplo, das 2 a 3 semanas, os caras tinham um déficit de 4.000 calorias e 681 por dia. 4.600 calorias. Perdão, de novo, volta. Que de 2 a 3 semanas eles estavam de 4.681 calorias, e na semana 6 a 8 eles gastavam 5.087 calorias, sendo que eles ficavam com um déficit de em torno de 700 calorias, tá? Então, corrige. Essas 4.000 e 5.000 era o que eles gastavam, mas tinha um déficit de até 700 calorias. E aí, nesse estudo, né, ele vai falar aí que então eles vão propor uma reposição que vai ser em torno de 5,1, que foi de 5,1 megajoules, que dá 1.218 calorias, segundo o cálculo da calculadora que eu fiz. E ele vai dosar várias substâncias, né? Fosfatase alcalina específica do osso, procolágico, proteína procolágico tipo 1, tem a beta carboxy terminal crosslink do colágeno tipo 1, são várias enzimas, né, adiponectina, são várias enzimas ósseas que ele dosa, né? Então,
O que ele basicamente vê nesse trabalho é que a maior parte dos hormônios sexuais caíram, né? O que aumentou basicamente, que eu vou mostrar para vocês, foi o FSH, o LH, a proteína ligadora de esteroides, enquanto que de globulinas, enquanto esteroidais, enquanto que a maior parte dos hormônios outros caíram. E no caso do grupo suplementado, a grande diferença do trabalho que se mostra é que essa fosfatase alcalinoso específica não cai no suplementado. Então, mostrando que o suplementado tem um favorecimento de massa óssea, né? Então, ele avalia aqui, né? Eram soldados do mesmo grupo, não dá diferença nada aí na randomização que ele fez entre o suplementado e controle, idade, peso corporal, massa magra, não deu diferença em nada. Aí ele começa a ver, então, esse PIP aí, que é aquela proteína procolágeno tipo 1, né? Tanto essa aqui como essa aqui, a fosfatase alcalina, são de formação óssea. Então, quanto essa beta, eu já lembro, já pego o nome dela aqui, enquanto essa beta, eu vou lembrar o nome da bendita aí. Enquanto essa beta aí é de reabsorção óssea, tá? Então, essas duas aqui, a fosfatase alcalina e essa procolágeno são de, tá aqui, né? São de, como se diz? Absorção óssea, essa de formação óssea, essas duas, essa de reabsorção óssea, tá? E ele fala que essas duas aqui tiveram um efeito, sim, mais efeito do tempo, uma interação do tempo, não da suplementação. O único que teve efeito da suplementação foi aqui a fosfatase alcalina hormônio específica. Eu marquei o nome dessas pestes aí, mas não estou achando o nome das pestinhas. Já acho aqui para você. Essa B aí é beta-carboxil terminal crosslink do tipo 1, tá? Colágeno do tipo 1. Então, enfim, é uma proteína da reabsorção óssea. E aqui você vê que ele fez fácil. Ó, o LH aumentou, o FSH aumenta, e enquanto estradiol, testosterona livre, testosterona ligada, testosterona livre, androstenediona, todas caem. E uma outra que ele faz, que dá interação também pela suplementação, é a proactina. Ela aumenta, não esse efeito de tempo, ela aumenta também. Esse aqui também aumenta, mas você vê que, repara, quando eu estou falando que aumenta, aqui, ó, LH, FSH, proteína ligadora de globulina, que ela aumenta por uma interação do tempo, não pela suplementação. Você vê que a tendência que ela de aumentar ou diminuir é igual nos dois grupos, no controle e no suplementado. Agora, você vê aqui a prolactina é tipo um efeito ali da fosfatase alcalina. Ela aumentou em função da suplementação. E aí você vê que não teve também efeito de suplementação nos hormônios, nem no estimulador dos hormônios de liberação dos hormônios da tireoide liberada pela hipófise, e nem no T3 e no T4. Teve um efeito aí, nesse caso aqui, teve um efeito de dependência do tempo, mas não dependência da suplementação. E aí ele dosou também, né, IGF-1, proteína ligadora de GF1, proteína ligadora de VSF3, peptídeo YY, adiponectina. A adiponectina também ele viu que ela no grupo controle ela aumenta, né? E é isso, né? Eu acho que é o último. E aí ele fala que também não teve efeito aí teve um pequeno aumento de massa, pequena alteração da massa. Mostra que o grupo de controle suplementado caiu menos a massa magra. Então ele supõe que, basicamente, o que ele fala no trabalho que essa suplementação que ele fez, né, então ele quis analisar a parte óssea, porque inclusive ele comenta daquela síndrome da mulher atleta, né, que tem estudo em relação a essa tríade, e aí mais pensando no papel da menstruação, da alimentação e da formação óssea. Olha os mosquitos aqui, ó. Não peguei nenhum para mostrar para vocês. Na formação óssea, e aí ele está falando desse papel dos homens. Por isso ele dosa esses hormônios masculinos aí, femininos. E basicamente o que ele mostra é que aumentou, né, graças à suplementação, do único marcador ósseo que ele avaliou, justamente da formação óssea da fosfatase alcalina, e daí o nome do trabalho, né? Energia extra suplementar aumenta a formação, né, durante o treinamento árduo militar de 8 semanas. Né? Então, o que ele mostra nessas 8 semanas, basicamente,
essa conclusão que ele fala aí é baseado nesse fator aqui, ó, né? Que estava equilibrado na semana no baseline, na semana 6, e na semana 8 aumentou. Então, você vê que ele avaliou vários hormônios, né, com essas extra aí, em relação ao controle, cerca de 1.218 calorias por esses indivíduos, esses comandos, esses soldados consumirem. E aí, uma outra coisa interessante que ele fala que dessas 1.218 calorias, o indivíduo tinha que consumir ao longo do tempo, tentando consumir, né? Em média, eles consumiram apenas 66%, ou seja, 2/3 dessa ração extra, e não consumiram toda. Mas ainda assim, consumindo esses 2/3 aí, foi capaz de manter esse índice da fosfatase alcalina, ou seja, esse índice da formação óssea aumentado, né? As outras coisas, de modo geral, que alteraram, aumentaram ou diminuíram, mais por um efeito do tempo do que um efeito da suplementação. Então, ele fala que o efeito da suplementação mesmo foi a fosfatase alcalina e a que eu mostrei para vocês aqui, aqui a prolactina, mas ele não comenta muito sobre ela, né? Não fala muito em si sobre ela. Que ela não entra num... porque o grande lance era ver esses daqui, né? Esses dois de formação óssea, esse aqui teve mudança, mas teve uma mudança tempo dependente, não uma mudança de grupo, né? Tempo por grupo, não teve, só esse que teve. E esse aqui também cai, que seria de degradação óssea, né? De degradação óssea, mas também não teve essa diferença em função da suplementação. Tá? Então, é isso, né? Mostrar aí um trabalho interessante, porque a gente está falando de nutrição esportiva, né? Esportes, modalidade esportiva, mas eu tenho visto diferentes trabalhos aí mostrando que o treinamento militar, que os militares, nesses treinamentos avançados que eles fazem, não deixa de ser como se fosse uma modalidade ali esportiva extremamente extenuante, né? Que consome muita energia, demanda muita energia, e tem sido feito estudos nisso, a ponto de você ver que esse estudo aqui, né, que eram de 15 semanas, sendo as primeiras 7 semanas, ele fala no artigo que eram mais semanas como é que fala ali, de treinamento teórico, discussão, estratégia, enquanto nas 8 semanas eles iam fazer várias estratégias de combate, de campo, onde o bicho realmente pegava em termos de gasto energético. E aí você vê que, independentemente de suplementação, o treino afeta diversos hormônios, mas em termos de alteração que eles verificaram, o único hormônio que eles tentaram ver, assim, que a única coisa que eles tentaram ver que você consegue alterar via suplementação, dado o fato que tinha uma constatação já de um déficit energético, foi mais nessa fosfatase alcalina ou específica para o osso. Né? Então, aí eles vão dizendo várias coisas e, basicamente, eles concluem que isso aí eu acho interessante, que tem que ser visto qual que é o papel disso em termos de formação óssea e risco de fratura no futuro, porque eles não avaliaram. Eles só avaliaram essa substância. Ok? Você viu que eu coloquei aqui, ó, que bonitinho. O obrigado aqui do instrutor, né? O cara falando para os caras aí, ó, você vê a cara de felicidade deles fazendo barra, o instrutor aí dando comando para eles, né? E aí já pus o dedinho aqui agradecendo. Então é isso, pessoal. Aqui diretamente aqui da praia, né? Então, deixe seu like aí. Você vê, estou na praia aqui, apesar de chover, né? Podia estar dormindo e fazendo a mesma coisa. Estou aqui gravando um vídeo, então deixe seu like. Convide seus amiguinhos para darem um like também. E é isso, tá? Estamos aí juntos, sempre no canal Falando Francamente com o K, que é mais fácil de achar. Um abraço e aí, bom vídeo. Tchau.